Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geometria do dia 3 de junho. A tia Andréia vai passar aqui uma revisão sobre os sólidos geométricos para vocês poderem fazer as atividades lá na página de atividades complementares, tá bem? A tia Andréia vai deixar anotado as páginas lá, tá? Então, gente, olha só, essas embalagens aqui elas têm a relação com figuras chamadas sólidos geométricos. Olha, essa caixinha de celular, esses tubinhos aqui, essa caixa de biscoito. Por que que elas são sólidos geométricos? Porque elas têm largura, comprimento e altura. Como a tia Andréia falou, elas têm 3 dimensões. Olha só, essa caixa de sapato também. Essas latinhas aqui, esse pote de manteiga. Mas o que é um sólido? É uma forma espacial, ou seja, ela possui 3 dimensões, como a tia Andréia falou. Olha, largura, comprimento e altura. Ela não fica plana, igual uma folha de papel, entendeu? A folha não tem altura, ela só tem largura e comprimento. Então, ela é uma figura plana. O sólido, ele tem altura, uma coisa que as figuras planas não têm, tá? Então, as dimensões, a gente fala que é uma figura tridimensional, por quê? Tri de 3. E essas dimensões são largura, comprimento e altura, tá? Agora, quando a gente tem um sólido geométrico, a gente tem elementos nesse sólido que são as faces, as arestas e os vértices. As faces são as superfícies planas desse sólido. Olha só, o que está destacado de verde e de laranja aqui são as faces. É onde a gente pode tocar com a palma da mão. Se a gente colocar a palma da mão, a gente consegue apoiar na face, tá? Agora as arestas, elas estão destacadas de vermelho e verde. A aresta é o encontro de duas faces. A palavra interseção significa o mesmo de encontro. Onde esse lado e esse se encontram, a gente tem uma aresta, ó. Essa face se encontrando com essa face se encontrando com essa. Então, tudo que está de vermelho aqui são as arestas. Aqui só foram destacadas duas. Mas todas essas linhas aqui são as arestas dos sólidos, tá? E os vértices? O vértice é o encontro de 3 arestas ou mais. É a quina da figura, tá vendo aqui? Os vértices destacados. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 arestas para formar esse vértice aqui. Esse aqui, eu tenho 3 arestas. Então, para ter o vértice, a gente une 3 arestas ou mais, tá bom? Agora, conhecendo o prisma, vamos rever. O prisma, gente, é aquela figura que tem duas bases, ou seja, se eu virar essas figuras ao contrário, elas vão permanecer da mesma maneira. E a gente dá o nome ao prisma de acordo com a base dele. Esse aqui é uma base quadrangular, porque tem 4 lados. Esse aqui é uma base triangular, porque tem 3 lados. E esse aqui a gente fala que é um prisma de base hexagonal, por quê? Porque isso aqui é um hexágono, é uma figura de 6 lados, tá bem? Agora vamos responder algumas perguntas sobre o prisma. Qual o polígono que forma as faces laterais? Ou seja, essas faces aqui do prisma. Vocês vão pensando aí e depois a gente vai conferir o que vocês pensaram. Se vocês quiserem, vocês podem até anotar num papel aí. Aqui, a primeira pergunta. Como que chama essa figura aqui, que forma as faces laterais? Quantas faces tem esse prisma? Eu tenho que contar da frente a de trás, as duas da esquerda e as duas da direita. E a base superior e a base inferior, que é um prisma, que é face também, tá? Qual o polígono da base? Ou seja, esse polígono aqui, que a tia Andréia acabou de falar o nome dele.
na página anterior. Quantos vértices tem essa figura? Ou seja, vocês vão contar, ó, 1, 2 e contando em cima e embaixo, tá? Quantas arestas, ou seja, quantas linhas tem aqui? Vocês podem parar a apresentação para responder essas perguntas todas aqui e na próxima página a tia André vai dar as respostas e vocês vão conferir, tá bem? Quem não terminou ainda, para aí. Olha só, qual o polígono que forma as faces laterais? É um retângulo, tá vendo? Quantas faces tem o prisma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A de cima e a de baixo, 7 e 8, tá? Qual o polígono da base? Como eu já tinha falado, se tem 6 lados, recebe o nome de hexágono. Quantos vértices? Ó, tem 6 vértices em cima e 6 embaixo, 12 vértices. Quantas arestas? Ele vai ter 6 aqui em volta, 6 linhas dessa, 6 em cima e 6 embaixo, 18 arestas. E o nome do prisma não saiu aqui, mas é um prisma de base hexagonal, tá bem? Agora, a pirâmide. O que diferencia a pirâmide do prisma, gente, é que a pirâmide só tem uma base. Se eu virar a pirâmide ao contrário, ela vai tombar, ela não vai parar em pé, tá? E do vértice até a base é a altura da pirâmide, tá? Aqui a gente tem essa pirâmide aqui que é de base pentagonal, porque 5 lados é um pentágono. Quadrangular, porque tem 4 lados, e triangular, porque a base tem 3 lados. Igual a gente dá nome aos prismas, a gente dá nome às pirâmides de acordo com a base, tá bem? Pessoal, vamos agora responder algumas perguntas sobre a pirâmide. Primeiro, qual o polígono que forma as faces laterais da pirâmide? Aí, gente, como nós fizemos no prisma, vocês vão fazer aqui, responder no papel aí, olha. Qual é o nome desse polígono aqui, ó, que tem 3 lados? Quantas faces tem essa pirâmide? Ou seja, eu vou contar 1, 2, 3, as de trás também e a base, que é uma das faces, tá? Qual o polígono da base? A tia André já falou antes aqui, ó, quando tem 5 lados, que nome que tem esse polígono? Quantos vértices tem? Ou seja, quantos pontinhos aqui, ó? Tá? Vocês vão contar e anotar aí. Quantas arestas, ou seja, quantas linhas formam essa pirâmide? Ó, todas as da base e em volta. Qual o nome dessa pirâmide? Como eu disse, o nome da pirâmide é de acordo com a base. Tia André já comentou sobre ela anteriormente. Então, quem não terminou para a apresentação, termina de responder para a gente poder conferir, tá? Então, o polígono que forma as faces laterais da pirâmide é um triângulo. Em qualquer pirâmide, gente, as laterais são triângulos, que aqui, ó, vão juntar todas num vértice só. Quantas faces tem essa pirâmide? Gente, se ela tem 5 lados na base, então ela tem 5 faces em volta e mais uma embaixo, 6. Qual o polígono da base? Ele não tem 5 lados, então ele recebe o nome de pentágono. Penta, sempre que tem 5, tem a palavrinha penta. Quantos são os vértices? 1, 2, 3, 4, 5 e aqui de cima 6. Quantas arestas? 5 aqui em volta, ó. E mais 5 aqui dos lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, dá 10 no total. Qual o nome dessa pirâmide? Pirâmide de base pentagonal. Por quê? Porque esse aqui é um pentágono, tá? Agora, gente, a planificação.
Planificação é um arranjo de polígonos de lados comuns que, ao serem dobrados, retomam a forma espacial que lhe deu origem. É como se a gente pegasse uma caixa de pasta de dente e desmanchasse ela. Então, aqui eu vou ter as faces laterais desse prisma e aqui a base. Esse prisma é um prisma de base hexagonal. Por quê? A base tem 6 lados. Se eu dobrar tudo, colar e tampar, vai ficar um prisma, tá? Agora aqui, olha, a base é uma pirâmide, porque tem um quadrado aqui e 4 triângulos. Tá vendo essa dobrinha aqui? Seria onde eu iria colar. Sempre que tiver uma base e só triângulo, vai virar uma pirâmide. Essa aqui, ó, essa é uma pirâmide de base quadrangular e essa aqui é uma pirâmide de base triangular. Se eu levantar essas 3 paredinhas, tá bem? Vai virar uma pirâmide. Aqui a gente tem a planificação de um prisma. Olha, todas as faces aqui são retângulos e as tampinhas, ou seja, as bases, são triângulos. Então, é um prisma de base triangular. E aqui é um cubo. Por que que esse prisma recebe o nome de cubo? Porque todas as faces dele são quadradas, tá? De qualquer jeito que eu colocar, vai ficar quadrado. Aqui são as tampinhas e aqui são as laterais, tá? Pessoal, por hoje é isso. A tia Andréia vai deixar uma atividade. Beijinhos e até a próxima aula.